Paz e luz, pessoal. Bem-vindos ao primeiro vídeo da terceira temporada da nossa série Cartas Raiz. E essa primeira carta tem o título de O Homem da Montanha. E nós vamos ler o texto que está em 1 Reis, capítulo 19, versículo 14. E diz assim: Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Bom, você conhece bem a história de Elias. Vou tentar resumir antes da gente entrar diretamente no conteúdo desse pequeno vídeo. Elias tinha acabado de enfrentar 450 profetas de Baal. Naquela época em Israel existia um rei chamado Acabe, e a Bíblia diz que nem antes e nem depois do rei Acabe houve um rei tão contrário à vontade de Deus, tão perverso quanto ele. Por causa de um reinado perverso como o de Acabe, o povo de Israel era um povo que tinha vários outros deuses, um povo que cultuava deuses que eram fruto de uma miscigenação entre povos com os quais Deus havia mandado que o povo de Israel não se misturasse. Então, o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, convoca Elias para se apresentar diante do rei Acabe, porque Deus queria se mostrar como Deus para o povo de Israel. Então a situação Elias estava sendo procurado já como prisioneiro, procurado para ser morto. E Elias se apresenta então ao rei Acabe. Então ele enfrenta 450 profetas de Baal. E o enfrentamento foi o seguinte, ambos, o grupo dos 450 profetas, quanto Elias, deveriam preparar um altar, cada um com seu novilho, e o Deus que mandasse fogo seria o Deus verdadeiro. Então os profetas de Baal, os 450 profetas, passam a manhã e a tarde orando para o seu Deus, fazendo as suas realizações ali místicas, e nada acontece. Elias então faz uma oração, o fogo desce, queima o novilho no altar. Então todo o povo de Israel vê que o Deus de Israel é o Deus, é o Senhor. Os 450 profetas de Baal são mortos. Então, depois disso, a mulher de Acabe, chamada Jezabel, ela lança então uma ameaça contra Elias. Diz assim: Elias, eu juro que vou fazer com você o que você fez com os 450 profetas. Então é daí que Elias sai fugindo, entra num processo de depressão, encontra um anjo do Senhor debaixo de uma árvore, é alimentado pelo Senhor, anda 40 dias pelo deserto e chega então ao Monte Horebe. Nesse monte Elias vai para uma caverna, triste, depressivo. De dentro da caverna o anjo o coloca para fora e pergunta: Elias, o que está acontecendo? Então Elias dá pela primeira vez a resposta que nós lemos do versículo 14. E aí Elias diz assim: eu estou cansado, o povo de Israel não te respeita, o povo de Israel esqueceu quem é o Senhor, não segue mais as leis do Senhor, eu fui o único que sobrei. Elias sai da caverna. Então a palavra do Senhor diz que passou um terremoto, mas a voz do Senhor, mas o Senhor não estava no terremoto. Passou um vento forte e a voz do Senhor não estava no vento forte. Passou fogo, mas a voz do Senhor não estava no fogo. Então veio um murmúrio calmo, suave de uma brisa, e a voz do Senhor estava numa brisa. Então a mesma pergunta é feita para Elias depois que ele passa por isso. E a resposta de Elias, então, é a mesma que ele deu antes disso tudo. Ele diz: eu estou cansado, o povo de Israel não segue aquilo que o Senhor tem colocado, não reconhece o Senhor como Deus, eu sou o único profeta que sobrou. Interessante, então, perceber nessas respostas de Elias um certo padrão. E o primeiro padrão que a gente vê na resposta de Elias é o padrão de quem age a partir da solidão. Elias, ele acha que é o único profeta de Deus capaz de ver e de entender aquilo que Deus estava fazendo, aquilo que Deus estava querendo. Na verdade, não é que só ele estava vivo, A verdade é que existiam outros, mas os outros não tinham coragem, ou por algum outro motivo,
não se colocavam à frente como Elias se colocava. E muitas vezes, muitos motivos nos levam à posição de solidão. Só que o interessante é que estar isolado, estar sozinho ou viver em solidão, quase sempre também atrapalha a nossa visão. Elias sai da caverna e mesmo vendo que a voz do Senhor não estava no fogo, mesmo vendo que a voz do Senhor não estava no terremoto e nem no vento forte, mesmo tendo presenciado e até entendido que a voz do Senhor estava no murmúrio de uma brisa suave, a solidão ainda cegava os seus olhos, os seus sentidos, para perceber aonde Deus estava. Muitas vezes essa solidão também fecha os nossos olhos, fecha as nossas sensações, ou melhor, a nossa sensibilidade para perceber essa tranquilidade, essa calma da voz de Deus. É muito interessante também perceber quantas e quantas pessoas que caminham na fé se sentem nessa mesma posição de solidão, porque outras não entendem, porque outras não alcançam aquilo que elas têm almejado, aquilo que Deus tem feito nascer nos corações delas. Sabe, parece que é uma marca registrada de todo líder cristão, essa posição de solidão tão forte. Eu costumo dizer que essa solidão é inclusive algo que vai estar presente na nossa caminhada. Que a solidão é necessária porque a solidão ela tem um efeito positivo, ela nos faz voltar para um lugar secreto onde a gente busca a presença de Deus. Para mim, a grande questão da resposta de Elias não é a primeira resposta que ele dá, mas a segunda que copia a primeira. Acho que Elias, depois de ter percebido a voz de Deus nessa brisa suave, ele deveria ter voltado para o lugar secreto para se entregar na presença de Deus. Veja, um certo nível de solidão é necessário porque ela vai nos levar a depender de Deus. Mas nós temos que ter cuidado para não deixar que a solidão cegue, atrapalhe, feche os nossos canais, a nossa sensibilidade de perceber que a voz do Senhor está na brisa, calma, suave. Nós não podemos fixar os olhos nas tempestades, no fogo ou na ventania, porque quando a gente fixa os olhos nisso, a gente esquece que a voz do Senhor está na brisa, calma e suave. E que a voz do Senhor é esse conforto em meio a todas as dificuldades. Então, se hoje você é uma pessoa como Elias, repetindo a mesma resposta por causa da solidão que você sente, eu quero isolar aqui esse termo, isolar essa condição de Elias para entender esse texto. Talvez você esteja olhando demais para o fogo, para a tempestade, para o vento. Talvez você esteja perdido em um momento onde você deixou de ver as coisas que Deus já fez na sua vida. Porque veja, Elias tinha acabado de viver um momento triunfante com o Senhor, mas o medo, o sentimento de solidão o levou para esse lugar, o levou para a montanha. O convite dessa carta raiz para você e para mim hoje é para a gente avaliar para onde nossos olhos estão olhando. O quanto a solidão que nós sentimos atrapalham a visão que nós temos. E por fim, eu gostaria de dizer que andar sozinho não é um conceito disseminado pela Bíblia. Em todo o Novo Testamento, nós vemos o conceito de comunhão o tempo todo sendo trabalhado. Não existe evangelho para quem anda sozinho. A igreja é um organismo vivo e um organismo defeituoso porque é feito de pessoas defeituosas. Mas é nesse lugar, é nesse organismo que o Senhor nos ordena a estarmos. Aqueles que andam sozinhos, aqueles que vagam por aí desigrejados, eles vão encontrar sempre montanhas, eles vão sempre repetir as mesmas respostas, eles vão sempre se sentir cansados, sozinhos. Mas nós somos convidados a caminharmos em comunhão. Por isso, se você hoje é uma dessas pessoas que já até caminhou, que já até andou, que já até conheceu o Evangelho, mas hoje prefere andar à margem, cuidado, você pode estar num caminho, no deserto, assim como Elias estava, para uma caverna no monte, onde a solidão cega a sua visão. Meu desejo é que Deus abra os olhos de vocês, abra o coração de vocês, não só para ver, mas para perceber a voz dele na brisa suave e calma. Deus abençoe vocês. Paz e luz.